algo importante que está passando meio despercebido em toda essa discussão sobre a Ferrari Dodge de cilindro manual e vai além do produto em si. Trata-se de uma mensagem de marca bastante perigosa por parte da Ferrari e a mensagem é essa. Se você quer a experiência sensorial de uma Ferrari manual 0 km, o melhor que a marca pode fazer por você é oferecer um emulador, algo semelhante a um simulador, um sim rig. E a consequência pode ser uma rejeição inevitável causada pelo efeito do Vale da Estranheza que eu vou explicar mais adiante. A manual não soa meio como uma solução tardia e incompleta, meio tirada do forno às pressas para tentar diluir a crise de relações públicas provocada pela LUT? Certamente a Ferrari já previa o ruído que a LUT causaria há mais de 1 ou 2 anos, especialmente vindo da sua própria base de clientes. Agora, quando eu falo para vocês que a solução da Manuale parece incompleta, isso é quase literal, porque esse sistema é a consequência dolorosa do fato de que a plataforma da Dodge de cilindro jamais foi desenvolvida para receber um câmbio manual. Seja lá no transeixo, na travessa estrutural, onde o transeixo é montado, na arquitetura eletroeletrônica ou no próprio assoalho do veículo. E tudo isso não tem absolutamente nada a ver com aquela alegação de relações públicas que o motor seria potente demais para receber um câmbio manual. E me entristece um pouco ver que a imprensa simplesmente engole essa justificativa e devolve para o público sem questionar, sem sequer fazer uma pesquisa básica. Há 16 anos, a Ferrari 599 GTO utilizava um câmbio Graziano, que era automatizado de uma embreagem que era uma pequena variação da mesma transmissão manual que a gente encontrava na 599 GTB. E a GTO entregava 620 Nm de torque, que é 8,5% a menos de torque que a Dodge de cilindro só. Então, obviamente, isso não é uma limitação do câmbio, é uma limitação da plataforma. Uma limitação provocada por uma decisão corporativa que fazia sentido lá atrás, naquela época, e que pode ser rastreada, na verdade, pessoal, até a F12, que foi lançada há 14 anos atrás. Esse é o ponto ausente que a imprensa devia estar, no mínimo, destacando. A razão pela qual a gente tem esse emulador de câmbio manual na Dodge de cilindro não é tão romântica assim, não é porque o motor é super forte, não. A F12 foi o carro que fechou definitivamente a porta para a transmissão manual que você ainda tinha na sua antecessora, que era a 599, né? E a caixa da 599 manual de câmbio era essencialmente a mesma da versão automatizada F1 Superfast, né? Que tinha as trocas ali por letras atrás do volante. Agora, a F12, quando chegou, ela introduziu uma transmissão de dupla embreagem, muito mais rápida e eficiente, que foi desenvolvida pela Magna Powertrain. E foi a partir desse momento, pessoal, você ter uma versão manual e exigir um desenvolvimento à parte. E aí não fazia sentido lá em 2012. E aí, contexto, né? A F12 é o núcleo da plataforma da 812, que por sua vez é toda a espinha dorsal da arquitetura da Dodge de cilindro. Elas são todas conectadas, né? E por que não fazia sentido ter câmbio manual na F12 lá atrás? Porque, pessoal, naquela época o mercado era completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, em 2014, até o Andreas Perninger, né, que é o chefe dos carros GT da Porsche, ele defendia a morte da transmissão manual em automóveis de alta performance, caras. Quando ele falou sobre o GT3 991, né, que só tinha o câmbio PDK, tinha eliminado, né, a opção manual naquela geração, ele basicamente disse, literalmente, cala a boca e dirija. Agora, compara isso com o que o Andreas diz hoje sobre os câmbios manuais, com tanto romantismo, né? E principalmente com o que a Porsche oferece em catálogo hoje em dia. A mudança na demanda por transmissões manuais nos últimos anos foi brutal e aconteceu em várias frentes, pessoal. A gente teve uma explosão na procura e valorização de Ferraris manuais, né, como a 550, a 575 e 599. Você tem aquele tsunami, né, de kits de conversão para câmbio H em Ferraris que vinham de fábricas automatizadas, né, como a F430 e a 612. Você tem uma oferta cada vez maior de transmissões manuais em marcas como a Porsche, né, nos seus carros GT, né, nas suas versões super esportivas. E, naturalmente, vamos olhar os supercarros de boutique, né, como o da Pagani e da GMA. Quando você olha a disposição de catálogo, a maioria esmagadora dos Utopia e dos T50 são manuais. A verdade amarga, turma, é que a Ferrari percebeu tarde demais que precisava hoje, agora, de um carro purista na sua linha de produção normal. Isso aqui é uma prova. Em julho de 2025, um ano atrás só, o Enrico Galliera, que era diretor de marketing comercial da Ferrari, né, que hoje não está mais na Ferrari, mas naquela época era ele disse para a revista inglesa Evo que a marca não tinha
qualquer plano de reintroduzir transmissões manuais. Ele disse assim: quem quiser esse tipo de experiência clássica pode comprar e restaurar um dos nossos fantásticos clássicos. Essa declaração parece desconectada da realidade porque, na verdade, ela estava totalmente desconectada da realidade. O mercado mudou, o mercado quer câmbio manual e a Ferrari não se ligou ou não tinha se ligado há um ano atrás. E esse posicionamento de marca dado pelo Galliera reforça sim a conclusão de que a 12 de cilindro Manuale foi uma decisão tomada de última hora. A Ferrari não tinha planejado essa versão manual dentro do ciclo de desenvolvimento da plataforma desse carro. E eu mencionei o efeito do Vale da Estranheza no começo desse vídeo, né? E agora chegou a hora de explicar para vocês. O maior risco que essa versão Manuale da Ferrari 2 de cilindro corre talvez não seja o fato da sua transmissão manual simulada parecer pouco convincente. Talvez seja justamente o contrário, ela parecer quase convincente. Ao tentar demais parecer ser um manual sem ser, o efeito do Vale da Estranheza se torna praticamente inevitável. E se você é fã de robótica, você já pescou o problema e sabe que é grande, né? Se não, fica comigo que a gente vai chegar lá. Como a maioria de vocês já deve ter visto, o sistema Manuale by Wire da Ferrari possui uma alavanca, né, com aquela famosa grelha metálica e um pedal de embreagem. Mas nenhum desses elementos possui conexão mecânica com a transmissão. Quando você ativa o modo manual, os movimentos do motorista lá na alavanca em H são interpretados como sinais eletrônicos e enviados à unidade de controle de câmbio lá atrás, o transeixo de dupla embreagem, que é o mesmo 8DCL900 utilizado na 12 de cilindro convencional. Claro, a engenharia da Ferrari, pessoal, cuidou muito para que tudo parecesse, clicasse e soasse da maneira mais realista possível. Então a alavanca, por exemplo, você vai ter ali mecanismos mecânicos, né, sob a grelha para reproduzir aqueles caroços, sabe? Aquela resistência, a sensação de engate que você espera de um câmbio manual. Inclusive, ela faz uso de roletes excêntricos para a alavanca centralizar mecanicamente no ponto morto, né? Então, se você tirar ela da posição de engate, ela é puxada para o centro, exatamente como um câmbio normal, manual de verdade, né? A curva de esforço do pedal da embreagem, né, que não é linear, ela foi baseada com dados colhidos de uma Ferrari 599 manual. E aí, para reproduzir isso, o sistema utiliza um tambor rotativo perfilado associado ao mecanismo que vai exercer ali a pré-carga, né? E na verdade tem até a possibilidade de você fazer esse motor morrer artificialmente, claro, induzido pela ECU, né, que controla o motor, e pela unidade de controle de transmissão, que vai colher ali sinais dos seus erros de condução e vai decidir quando que esse motor morre, quando você fizer alguma coisa errada, né? Então, na prática, a gente está diante de um controle extraordinariamente sofisticado para uma transmissão comum de dupla embreagem. Talvez o simulador mais caro e elaborado já criado. E é aí, justamente, pessoal, que o Vale da Estranheza se torna um problema. O termo foi criado pelo roboticista Masahiro Mori e ele descreve um profundo desconforto, uma reação instintiva de repulsa causada na gente por um robô ou um personagem artificial que se parece e se movimenta quase como ser humano. E o gatilho de repulsa acontece justamente no quase. Um robô, claramente com cara de robô, não incomoda a gente porque a gente aceita ele pelo que ele é. Mas à medida que a imitação se torna mais e mais realista, essas pequenas inconsistências, elas não apenas se tornam perceptíveis, elas provocam na gente uma rejeição instintiva. Os filmes de terror, por exemplo, usam em figuras como zumbis, né? Inclusive, é o que o estado de uma pessoa morta causa na gente, né? A cor diferente, a textura da pele, aquele olhar fixo, apagado, né? São pequenos desvios do que a gente espera de um humano, né? E isso que causa na gente uma sensação muito ruim, né? É uma desconexão mesmo de alguém que é familiar, né? Então, você sabe, na verdade, o que é esse efeito, né? E aí, uma coisa que é 98% convincente, por conta disso, pode parecer muito mais estranho e causar na gente uma repulsa do que uma coisa totalmente artificial que nunca tentou parecer real. E esse mesmo efeito pode se aplicar à experiência manual simulada da Ferrari, porque se você pegar um pedal shift convencional, por exemplo, é uma interface que, por definição, estabelece uma expectativa eletroeletrônica. Você puxa ali a aletinha, né? A eletrônica comanda o câmbio, o carro troca de marcha. Não tem fingimento, não tem efeitos especiais, né? Agora, a Manuale não, né? Ela cria uma expectativa completamente diferente. Ela tem uma grelha metálica exposta, um pedal de embreagem, a manopla metálica polida, né? E esses elementos, pessoal, eles prometem para você, sensorialmente, que você vai ter uma relação
relação mecânica mais direta possível entre o motorista e a transmissão, mas essa relação não existe. A alavanca na manual não seleciona uma marcha, ela solicita uma marcha. O pedal de embreagem não vai controlar fisicamente a embreagem, ela vai fornecer um sinal para que o software lá atrás calcule como que a transmissão de dupla embreagem que está ali atrás deveria se comportar caso fosse um câmbio manual de embreagem única, né? Agora, pessoal, uma transmissão manual de verdade, ela transmite para o motorista um conjunto extremamente complexo de informações, e é justamente por isso que os entusiastas falam tanto da conexão homem-máquina quando o assunto é um câmbio manual. Pela alavanca, pelo pedal da embreagem, principalmente pela manopla, pessoal, o motorista sente as vibrações geradas pelo motor, pelos eixos, pelos rolamentos e pelos próprios conjuntos de engrenagens. A textura, né, do engate, o ato de engatar ali a marcha, ele muda sutilmente conforme a temperatura do óleo do câmbio, do transeixo nesse caso, a rotação do motor, a carga, né, que está sendo exercida sobre o trem de força e o próprio esforço que os anéis sincronizadores estão realizando naquele momento específico daquela troca de marcha em particular. E vai lembrar, né? O próprio conjunto de motor e câmbio ele se movimenta, né, ali nos coxins, em aceleração, frenagem, curvas, e isso altera sutilmente a posição da alavanca, mas também altera a carga que você precisa realizar para trocar de marcha, né? E é por isso tudo, pessoal, que uma troca de marcha, quando você faz ali no limite de giro, numa saída de curva ali, né? É por isso que transmite uma sensação tão diferente de uma troca que você vai fazer de pé cravado, mas em rotação média numa reta. São duas trocas feitas ali com o acelerador no talo, mas são operações muito diferentes no tato. E não é porque está em curva, porque está em reta, porque tem muita variável envolvida. E esse que é o famoso feedback, pessoal. E notem como ele é multidimensional, né? É a encantadora imperfeição mecânica em ação. E é justamente aí, caras, que está o principal problema desse simulador de câmbio manual. Porque quanto mais convincente a simulação tenta ser, mais perceptível pode ser qualquer fragmento de informação que está faltando. Por exemplo, uma falta ali de algumas vibrações e ressonâncias que normalmente você sentiria na palma da sua mão direita ou no seu pé esquerdo. A resistência, né, ali o carocinho no momento que você vai trocar a marcha, sendo sempre igual nas trocas, né, seja o carro parado ou andando fraco ou andando de carga plena. Isso causa uma estranheza, né? Ou de repente você tem um delay que é quase imperceptível entre o movimento da mão e a reação ali do powertrain, ou o pedal de embreagem, né, na hora do acoplamento, sem ter aquelas irregularidades pequenininhas e imperfeitas, né, de um platô de verdade, né? Cara, você não precisa de muito disso, não. Você precisa só um pouquinho disso que eu falei para você quebrar a ilusão. E é justamente esse o efeito do Vale da Estranheza, pessoal. A gente já viu, inclusive, isso em filmes, né? Como o Expresso Polar e aquele perturbador Marte Precisa de Mães, de 2011, que eram produções tecnologicamente impressionantes, né? Os personagens pareciam quase reais. E eles tentaram reproduzir a realidade no limite. Mas é esse pequeno gap, esse pequeno hiato inevitável que mora dentro desse quase, que você não consegue grudar, né? Quase que fosse dois ímãs ali opostos, você não consegue fazer eles grudarem, né? E esse espaço que existe provoca uma reação instintiva de rejeição no nosso cérebro. E aí com isso, pessoal, a Ferrari pode ter criado uma interface extraordinária, mas quanto mais ela tentar se aproximar de uma experiência de uma transmissão manual verdadeira, pedindo, né, para o motorista esquecer o que realmente existe ali atrás da alavanca, maior é o risco de provocar justamente o oposto nessa relação homem-máquina, que é justamente a conexão, né, pelos quais os câmbios manuais voltaram a despertar tanto desejo, né? Agora eu quero saber o que vocês acham de tudo isso. Vocês realmente acham que a Ferrari deve seguir o caminho de câmbios manuais emulados em nome da conveniência e eficiência? Ou vocês acham que, considerando, né, o que o mercado deseja hoje em dia, faria sentido a Ferrari fazer esse investimento em paralelo de dois sistemas de transmissão, oferecendo câmbio manuais de verdade e os de dupla embreagem em paralelo? Deixe a sua opinião nos comentários e caso você queira me ajudar a produzir mais por aqui, seja um membro do canal escaneando com o celular esse QR Code que está na tela, escolha um plano e com isso você vai ter acesso a uma série de conteúdos dos meus projetos, como o meu Honda S2000 e da minha Alfa GTM, bem como alguns conteúdos sobre a minha vida aqui na Suécia, conteúdos que não estão disponíveis no canal de forma aberta, mas o principal é a ajuda que você vai estar dando aí para produzir mais conteúdos. Então é isso, pessoal, eu agradeço a vocês, nos encontramos numa próxima. Valeu!